Bom, Bhagavad Gita, Siddhartha Goswami Maharaj, né, capítulo 4, continuação aqui do verso. Normalmente o guru iniciador é aquele que prescreve a prática para o discípulo, enquanto que os gurus instrutores ajudam a afinar tal prática. O guru iniciador deve ser singular, enquanto que uma pessoa pode aceitar toda uma pluralidade de gurus instrutores. Se uma pessoa se enrola no cultivo espiritual sob a guia de um guru, ele simultaneamente experimentará uma pluralidade de gurus, já que através do discipulado e por meio de um guru em particular, ele ficará conectado a toda a sucessão de gurus, né? Guru Parampara. Todos os quais assistirão benevolentemente o progresso do discípulo. Um discípulo assim que seja sincero poderá também receber apoio de outros santos ou gurus instrutores, a fim de atravessar aquele umbral da oportunidade aberto pelo próprio guru iniciador. Entretanto, aquele que, em nome de aceitar muitos gurus, não se entrega a nenhum guru, não será capaz de experimentar nem a singularidade, nem a pluralidade de gurus. A força da ênfase que Krishna faz nesse verso em relação a escutar e servir a alma realizada é algo notável. Todos os métodos de sacrifício previamente mencionados requerem que aprendemos como praticá-los de um mestre ou guru. O guru, né? Aqui Krishna nos implora que nos aproximemos de semelhante guru, seu representante, poder inerente a se aproximar de mal realizado é tal que pode tornar a pessoa imediatamente elegível para o cultivo direto da vida espiritual, sem que ela tenha que qualificar-se gradualmente através de outros meios. Se bem que o estudo do Vedanta, Brahma Jignasa, requer, por geral, que a pessoa primeiramente indague e passe através da prática religiosa, Dharma Jignasa. Este pré-requisito pode ser feito a um lado, pode deixar de lado se ele é suficientemente afortunado como para se associar com uma alma realizada. Esta é a opinião tanto de Shankara como de Baladev Debhushana. Nos seguintes 4 versos, Krishna descreverá a natureza daquele conhecimento que uma pessoa recebe seguro. Agora o verso 35, né? Havendo adquirido esse conhecimento, já não serás enganado novamente, ó filho de Pandu, já que, mediante dito conhecimento, poderás observar a todos os seres vivos em termos de sua essência espiritual compartida, sendo una contigo, assim como repousando em mim. Neste verso e nos seguintes 3, Krishna detalha a glória da sabedoria espiritual e o resultado da pessoa adquiri-la. Aqui Krishna diz a Arjuna que, havendo adquirido sabedoria, ele poderá ver a todos os seres vivos, tais como seus amigos e parentes, reunidos no campo de batalha, sendo todos eles iguais em termos de sua essência espiritual compartilhada, e não em termos daqueles diferenças nascidas a partir da identificação corporal. Baladev Debhushana menciona que Arjuna será liberado daquela ilusão, morra, em onde a pessoa pensa que deve matar amigos e parentes. Vishwanath Thakur comenta que o uso da palavra Mai por parte de Krishna nesse verso se refere a como Arjuna poderá ver todos os seres como efeitos de Krishna, a causa suprema. Os frutos de adquirir conhecimento transcendental são numerados neste verso em forma de que, primeiro, conhecer a essência espiritual em comum, compartilhada por todos os seres sem consideração de sua aparência corporal. Segundo, nunca cair na ilusão. Terceiro, compreender que todas as almas repousam no aspecto onipresente de Krishna, conhecido como Paramatma, Vishnu. A eterna pluralidade de todas as almas é aqui sugerida, enquanto que a primeira vez no Gita, Bom, parece que tem um erro aqui. Tem um erro aqui, vamos deixar, porque senão fica sem contexto. Bom, o texto 36. Inclusive, se você é o pior das pessoas pecaminosas, poderás atravessar todo pecado pelo meio do bote do conhecimento transcendental. Esse é o verso agora significado. Como pode alguém mais malvado adquirir conhecimento do ser sem submeter-se a atos de purificação? Madhusudana Sarasvati responde a essa aparente contradição. Ele menciona que este verso é uma glorificação do conhecimento, aceitando teoricamente o impossível como possível. Que Krishna menciona que o conhecimento é tal como um bote, o qual o leva ao outro lado do oceano do mal,
no seguinte verso, Krishna otorga um exemplo para ilustrar ainda mais a eficácia do poder desse conhecimento. No próximo verso 37, tal como um abrasador fogo queima a madeira até reduzir a cinzas, assim mesmo o fogo do conhecimento transcendental que reduz a cinza toda a reação kármica. O comentário que Krishna continua enfatizando os efeitos purificantes do conhecimento. Ele dá um exemplo no qual parece estar dizendo que inclusive o karma manifesto, prarabdha, da pessoa pode ser destruído mediante conhecimento. Entretanto, somente o Bhakti possui esse poder. A opinião é que o conhecimento aqui mencionado possui tal poder devido à sua frutificação. No marco do Bhakti é respaldada pelo comentário de Bhaktivedanta Swami Prabhupada em relação a este, o seguinte verso, né? O conhecimento perfeito do ser e a super ser, assim como sua relação mútua, é comparado como um fogo. Este fogo não somente queima todas as reações das atividades ímpias, senão também todas as reações das atividades piedosas, reduzindo-as a cinzas. Existem muitas etapas do que é uma reação. Reação em processo, reação em estado de frutificação, reação que já se manifestou, e a reação a priori. Porém, o conhecimento da posição constitucional da entidade viva reduz tudo isso a cinzas. Quando a pessoa possui pleno conhecimento, todas as reações, tanto aquelas a priori como a posteriori, ficam consumidas nos Vedas, né? Brihat Aranyaka Upanishad se declara que, bom, eu falo um verso aí, a pessoa supera as reações do trabalho tanto ímpio como piedoso. Quando falamos de conhecimento transcendental, o fazemos em termos da compreensão espiritual. Por si só, não existe nada tão sublime e puro como o conhecimento transcendental. A ignorância é a causa de nosso cativeiro e o conhecimento é a causa da nossa liberação. Este conhecimento é o fruto maduro do serviço devocional. Quando alguém se situa no conhecimento transcendental, já não necessita buscar a paz em nenhum outro lugar, já que desfruta a paz dentro de si mesmo. Em outras palavras, este conhecimento e essa paz culminam em consciência de Krishna. Essas são as palavras finais do Bhagavad Gita. No verso anterior, Krishna falou de cruzar o oceano kármico. Quando a pessoa cruza o oceano no bote do conhecimento, certa água fica aí. Esta água é Prarabdha Karma, o qual ainda permanece na vida do Adivamukta. Entretanto, quando a madeira é reduzida a cinza, dita madeira já não tem permanência alguma. Similarmente, o Bhakti, a mais elevada magnitude de todo o conhecimento, tem o poder de eliminar, inclusive, o Prarabdha Karma da pessoa. Ao Krishna fazê-lo, quando Krishna faz cargo do corpo do seu devoto, utilizando o dito devoto como seu instrumento. Com respeito às práticas de sacrifício mencionadas anteriormente, Krishna no próximo verso novamente afirma a superioridade do conhecimento transcendental, fruto mesmo de tais práticas. Agora o verso 38. Não existe nada aqui que seja tão purificante como o conhecimento transcendental. Aquele que é perfeito em yoga realiza essa sabedoria dentro de si mesmo ao seu devido tempo. A palavra irra aqui se refere a este mundo, a sabedoria interna é aquilo mais puro dentro deste mundo. Irra pode também referir-se às práticas de sacrifício mencionadas previamente, entre todas as variedades de atos de sacrifício. A sabedoria que surge a partir deles é aquilo que justifica sua execução. Sendo assim, Krishna enfatiza que o conhecimento realizado se desperta naturalmente dentro daquele que aprendeu como adquirir dito conhecimento a partir de um sábio vidente, pondo-se a si mesmo sob a direção de dito vidente. O conhecimento realizado despertará dentro do praticante por sua própria conta, na medida que seu coração se purifica. Logo em seguida, Krishna falará sobre a relação entre a fé e o conhecimento. Texto 39. Aquele que tem fé e se dedica a ser o seu ser com os sentidos controlados para alcançar essa sabedoria é exitoso em seus esforços, havendo adquirido sabedoria. Conhecimento, ele rapidamente alcança a paz suprema. Comentário: a pessoa fiel se mantém na terra firme, já que a fé divina é uma realidade do mais tangível e não um mero produto da mente e do intelecto. A fé é a prerrogativa da alma, enquanto que a crença pertence ao intelecto. A fé prossegue onde a razão fica, né? A mesma não é irrazoável, senão ao contrário.
um veículo transracional que nos leva para a Terra mais além do intelecto do lar, da alma. A pessoa que confia no que aprendeu do Guru e sendo assim atua com os sentidos controlados, apegado aos frutos do seu trabalho, do espírito da devoção, alcança o conhecimento transcendental. Aquele que confia que por meio do Nishkama Karma Yoga seu coração será purificado e novamente pela renúncia do trabalho alcança a paz. Para enfatizar esse ponto, mediante o contraste, Krishna logo em seguida escreverá o destino daqueles que estão desprovistos da fé requerida, tanto nas escrituras como no Guru. Os ignorantes, tais como pessoas ignorantes, ficam suspensas, incapazes de alcançar o êxito em nenhum âmbito. Bom, texto 40. Aqueles que são ignorantes, carentes de fé, indecisos, estão perdidos para a alma que duvida. Não há felicidade nem êxito neste mundo nem no seguinte. Comentário. O discípulo deve ter fé nas escrituras, na explicação do Guru a respeito delas. Aqueles que questionam se o conhecimento frutificará, algum dia dentro de si mesmo e são, por isso, indecisos, nunca alcançarão o êxito. Eles carecem de fé no inconcebível poder de Deus e se mantêm preocupados com suas próprias carências. Além do indeciso, Krishna também menciona o ignorante, o Agnaha, e o carente de fé, a Shraddha Danaha. Em certo sentido, esses dois tipos de pessoas se encontram em uma melhor posição do que aquele que duvida, já que ao menos eles desfrutam da sua ignorância e felicidade neste mundo. Aqueles que não têm fé no seguinte mundo encontram algo de felicidade no aqui e agora. Aqueles que duvidam de si serão exitosos no caminho espiritual. Porém, à sua vez, aqueles que, por sua vez, acreditam no tal caminho não podem encontrar a felicidade neste mundo, nem tampouco podem alcançar no seguinte. Tais pessoas não podem encontrar a felicidade neste mundo, pois conhecem das escrituras que não existe felicidade permanente aqui e logo ao mesmo tempo carecem da autoconfiança necessária para obter felicidade e êxito geral. Vishwanath Chakravarti raciocina que as três pessoas mencionadas neste verso se encontram na ordem hierárquica, começando com o mais baixo ignorante, Agnaha, seguindo do carente de fé, a Shraddha Danaha, até chegar ao aqui duvida, é o Sanshayatma. Nos últimos dois versos deste capítulo, Krishna introduzirá o capítulo 5 ao implorar a Arjuna que alcance o fruto Karma Yoga. Através de uma execução diligente, dessa maneira se qualifica para a renúncia. Texto 41. Aquele que renunciou à ação por meio da yoga, cujas dúvidas têm sido cortadas na raiz mediante o conhecimento e permanece por isso sereno em seu próprio ser, ó Dhananjaya, não fica atado pelo karma. No comentário que Krishna fala do Karma Yoga, ao utilizar as palavras yoga, sannyasya karmanam, o Karma Yogi é aquele que se disciplinou em suas ações no consideração ao princípio do sacrifício delineado neste capítulo. Madhusudana Saraswati diz, ele que dedicou suas ações a Deus por meio daquela yoga, que consiste de uma atitude de equanimidade caracterizada pela adoração a Deus, tal como foi mencionado no capítulo 2. Este Karma Yoga não fica atado por suas ações e continua praticando Karma Yoga. Cultivando aquele espírito interno de renúncia que leva à meditação e à devoção propriamente dita, esse cultivo é aquilo a respeito do qual Krishna instruirá a Arjuna que faça no próximo capítulo. Ao mesmo tempo, descreverá a dinâmica da renúncia, da ação, um marco do cultivo direto da sabedoria interna na vida contemplativa. Krishna também fala dos resultados do Karma Yoga, a eliminação da dúvida através do conhecimento, Jnana Shantina Sansayam, a firme determinação que surge do autocontrole, requerida para uma vida contemplativa de renúncia, Atmavantam, e ao liberar-se da obrigação a seguir atuando em termos de Karma Yoga. Vishwanath Thakur entende a palavra Atmavatam como Pratyagatmani, conhecimento do ser como alma individual. Sob esta interpretação, o autoconhecimento serve como precursor da doutrina da devoção, qual apenas começa
a se soltar nessa altura. Krishna ainda não começou o seu discurso sobre a devoção em si mesmo. Ele está preparando tudo isso para estabelecer sólidos cimentos, bases, né, para a vida espiritual. O Bhakti assimila tanto a karma como o jnana, já que envolve as ações dos sentidos e dos órgãos do trabalho, assim como também os poderes mentais mais sutis da consciência. Entretanto, nesses dois domínios, o Bhakti implica no cultivo de emoção espiritual por Deus. O Karma Yoga implica ações responsáveis e desapegadas. O Jnana carece de emoção alguma. O Bhakti, se bem que inclui a objetividade, a ausência de emoções materiais presentes no Karma Jnana, se baseia numa emoção espiritual positiva para Deus, já seja naquela compartilhada com o novato de parte de um devoto avançado ou naquela que surge da própria alma em estados avançados do cultivo devocional. Tá, Hare Krishna, então, a continuação da aula. Krishna fica muito entusiasmado quando a pessoa se aproxima dele pelo prema em si mesmo, né? É o Siddhanta, né? Nesse caso, essa mesma pessoa se relaciona com Krishna, ou seja, o amor torna Krishna e essa pessoa uma única unidade. Quando os devotos se tornam uma oferenda a si mesmo, Krishna fica muito satisfeito. Muitas pessoas se aproximam de Krishna por riquezas, por querer desfrutar muito do mundo material, o caminho do karma. Também tem aquelas que se aproximam de Krishna para obter conhecimento, o caminho do jnana, liberação. E outros se aproximam de Krishna pela própria devoção, mas Krishna também não está muito atraído nem pela própria devoção, porque ainda é uma devoção muito calculada. Nós somos os nossos desejos, os nossos apegos, o meu eu, também o meu eu, o meu eu também é o meu, bom, em outras palavras, tudo que eu sou está relacionado a tudo que é meu, esse é o conceito do ego. No momento em que a gente perde a identidade material, ganha a identidade espiritual, se chama a Shakti. Sanatana Goswami glorifica Chaitanya Mahaprabhu no seu Mangalacharana no Brihat Bhagavatamrita. Ele fala: eu não consigo descrever essa grande personalidade, me faltam palavras. Ele está entregando algo que nenhuma outra encarnação foi capaz de entregar. Chaitanya Mahaprabhu está entregando o amor por ele mesmo. Isso é algo muito elevado. Colocar Krishna no trono, fazer oferendas a ele, etc., adorar o Krishna na forma ritualística, não o atrai. Krishna sente atração pelo amor dele mesmo. Se diz que a jornada é o destino. Claro, temos que entender qual é o destino, mas não precisamos nos preocupar tanto com isso. Temos que perceber que nossa prática, no nosso serviço, o destino já está sendo estabelecido. O devoto pode perguntar: quando vou ser liberado? Quando vou ver Krishna? Na realidade, isso já está acontecendo no próprio serviço. Então, quando surgem essas perguntas, é algo que não tem muito sentido. Quando o devoto deixa de fazer essas perguntas, então é um momento em que pode pensar em ser liberado. Quando estamos conectados com a verdade, vamos perceber que qualquer coisa que façamos, por maior tempo que seja, isso vai nos dar a oportunidade de experimentar a verdade, de experimentar Krishna mesmo. Então não importa se demorar yugas e yugas, o que importa é que você vai estar conectado, você vai descobrir isso aos poucos. Podem haver devotos que estavam praticando Bhakti desde a yuga anterior, porque em um dia de Brahma, Chaitanya Mahaprabhu vem, ele aparece para distribuir o seu prêmio. Então, pode ser que tenha alguns devotos que já estavam praticando isso só agora, com a vinda de Chaitanya Mahaprabhu, eles podem ter a oportunidade de conseguir o prêmio, isso pode acontecer. Às vezes os devotos perguntam: em quanto tempo vou ser liberado? Quando vai acontecer isso? Quanto tempo mais eu tenho de estar aqui? E essas não são boas perguntas. Na realidade, querer ser liberado, querer ver ou estar com Krishna é um certo tipo de desqualificação. Quando o devoto se torna a própria oferenda, que é a perfeição do amor, nesse momento o devoto está em unidade com Krishna. Isso não deve ser entendido como unidade do Brahman. Por exemplo, se uma pessoa é o patrão, existe um servo para o qual ele dá ferramentas, ele o ensina a construir a mesa. Então, essa pessoa que construiu a mesa fica em unidade com o patrão. Da mesma forma, a pessoa que serve Krishna se entrega porque está recebendo tudo de Krishna, logo não há motivos para essa pessoa pegar algo ou mesmo pensar que ela mesma que está fazendo. Uma vez Govinda Maharaj disse: quando estamos cantando o santo nome nas contas de Tulasi, isso é comparado a uma propriedade que é mantida nos pés de lótus de Krishna, porque pode ser que Krishna não goste muito de mim, pode ser que eu tenha feito algo errado e Krishna não goste de mim, mas se eu me mantenho nos pés de lótus de Tulasi,
e canta o santo nome de Krishna, então tem alguma esperança. Diva Etatashta Shakti, tanto Nitya Mukta quanto Nitya Bada. Além disso, os amigos de Krishna em Goloka não são Nitya Muktas divas, eles são Nitya Mukta Parshadas. A característica externa de Paramatma e Bhagavan, assim se os yogis estiverem em inclinação devocional, eles terminarão em Vaikunta, como Shanta Bhaktas, e não tiveram inclinação devocional, terminarão no Brahman. Bom, eu estava no banco traseiro de um carro cantando o santo nome com o rosário na VIP, e quando parou o sinal, o menino que estava pedindo esmola perguntou: tio, o senhor está com a mão doente? Não. Respondi. A minha mão não está doente, o que está de fato doente é a minha mente, por isso estou cantando Mahamantra. Filosofando, a coisa não está nem na partida nem na chegada, está na travessia. Segundo Vilas, texto 103, Haribaklas, né? Os discípulos mais velhos do mestre espiritual deveriam trazer os perspectivos discípulos, os quais estão jejuando e mantendo voto de silêncio, para a arena da iniciação. Eles deveriam fazê-los oferecerem reverência ao mestre espiritual. Então, o mestre espiritual borrifaria a água do Ganges sobre os corpos dos discípulos enquanto canta Ashtra Mantras. O mestre espiritual também deveria praticar Matrika Nyasa nos corpos dos respectivos discípulos. O verso 67, Bhatmakara Sadakara, Murtindjala Roy, 68, Surasa Dara Nishita Duratyaya, 114, Indranini Paranyahu, ok. O 126, Ananya Cheta Satatam, 126, né? O verso que está estudando agora é Mabhaktin, serviço devocional, Amin, Labate, ganha, Param, transcendental. E o glossário Swarupa Siddhi, almas que estão perfeitamente estabelecidas em sua divina relação com Krishna.